Olá pessoal, falo com vocês, é o Aldinei do canal Ney Arte Bonsai. A gente está entrando oficialmente no inverno aí e eu queria falar com vocês a respeito da importância da observação na rega. O que acontece? Como eu tenho bastante plantas aqui em vários estágios diferentes, umas envasadas, outras em vasos maiores, outros menores, alguns em bacia, eu já tive que mudar o meu jeito de regar as plantas aqui. O que acontece? No primavera e verão, a gente praticamente, mesmo as plantas em bacias maiores, em vasos maiores, a gente tem que regar praticamente todos os dias, né? E ultimamente, aí, nos últimos 15, 20 dias, aí, deu uma esfriada boa aqui na minha região. Eu moro aqui em Londrina, Paraná. E já tá meio friozinho aqui. Inclusive tem algumas plantas que estão meio sofrendo aí. A figueirinha mesmo começou a dar uma queimada nas folhas. Muito frio e às vezes pega muito sereno, e de repente vê um sol e acaba queimando as folhas. A questão da rega, pessoal, é o seguinte: muita planta que eu tenho aqui em vasos pequenos, eu estou tendo que regar diariamente. Só que tem algumas vasos já um tamanho médio, algumas já tem que... Depende da espécie e depende muito do tamanho do vaso. Porque os ficus mesmo, eu posso deixar um ficus de um vaso desse daqui praticamente uma semana sem regar e que eu não vou ter problema nenhum, que ele vai ter umidade suficiente para se manter aí. Já não é a mesma coisa com a jabuticaba. Um dia ou outro eu consigo pular a rega dela, só que mesmo estando no vaso grande aqui, eu tenho que regar ela quase diariamente aí. A jabuticaba sabará, a gente está trabalhando aí, uma base bem bacana. O que acontece? Se você regar demais sua planta aí sem necessidade, né, direto, ela tá úmida, você vai lá e molha seguidas vezes, você vai ter problema aí no apodrecimento de raiz. E às vezes vai ter até uma clorose hídrica aí. Você vai ver que sua planta vai estar meio amarelada aí, meio... uma folha meio diferente a cor. E dependendo da espécie aí, você pode até matar a sua planta aí, se permanecer, né, regando errado aí vários meses aí. E no caso de uma figueira, por exemplo, se pegar uma figueira dessa daqui, hoje mesmo eu pulei a rega delas. Praticamente todas as figueiras eu pulei. Porque tá úmida ainda o substrato, ó. Você passa a mão assim, você dá uma esfregada, fica aquele rastro de barrinha aqui, quer dizer que tá molhado, então não precisa regar. Figueira principalmente, pessoal, quem tem figueira aí, se ficar regando demais, vai ter problema aí com apodrecimento de raiz, pode perder até a planta aí. Fora que você debilita, se você não perder, vai acabar debilitando a planta, né? E como eu fiquei nesses dias aí sem ter o que fazer, né, entre aspas, né, porque tem uns matinhos para pegar aqui, para catar, eu tenho umas plantas aí com um formato meio específico, né, diferente, difícil de achar vaso. Um exemplo mesmo é esse Benjamin aqui. Eu só achei para ele um vasinho que serve para ele, um vaso redondo. Eu não gosto muito de vaso redondo. Olha o cambuí, que bonito. Mas voltando aqui, ele tem uma base bem larga, ó, mais do que um palmo. E ele não vai passar disso. Quer dizer que eu já posso meio que preparar um vaso para ele. Eu quero manter ele mais ou menos desse tamanho mesmo. Só quero fechar aqui cicatriz. Mas aí eu já vou preparando o vaso, porque vaso não é uma coisa fácil de achar, né? Principalmente para esse tipo de planta. Eu tenho que mandar fazer um vaso, aí fica meio caro. Então eu resolvi confeccionar um vaso de cimento, pessoal. Esses dias que tomei a toa, essa uma semana que fiquei aí, eu andei fazendo uns vasinhos, igual no caso essa planta aqui mesmo, sobre pedra. Eu vou fazer um vaso para ela. Às vezes você acha vaso, mas não acha o vaso do formato que você quer, né?
e mandar fazer. Tem que ficar praticamente esperando uma fila aí, mandar o pessoal fazer. Além de que não ser muito barato também, né? E como não tem como pagar para fazer, resolvi fazer alguns modelinhos, ó. Um vaso bem grande, até. Esse tem 45 por 30 e 10 de altura. Estão todos sem acabamento ainda, mas já, ó, ficaram bem liso. Com uns detalhes bem bacanas. Esse primeiro aqui já vendi para um amigo meu aí, o Gustavo. Um abraço para você, Gustavo, aí. Questão do vaso, pessoal, tem algumas plantas, igual eu falei, meio específicas, no caso, igual essa figueirinha aqui, ó. Ela tem uma base bem larga também. Aí eu vou fazer um vaso pra ela, vou ver se faço um oval pra ela, sei lá. E pra essa daqui também. Essa aqui vai demorar um pouco mais pra nesse vaso de plástico, mas já vou confeccionar um vasinho pra ela aí futuramente. Porque vaso praticamente nunca é demais, né? A gente sempre tem algum vaso, uma planta ou outra aí que acaba dando certo. Mas eu queria mostrar pra vocês aí, pessoal. Questão da rega aí, ficar atento, né? Ver se tá úmido, pula a rega, porque tá fresco, né? Mas você vai acabar tendo problema. As caleandrinhas mesmo, eu tô tendo que regar todos os dias. Mesmo estando frio, ela sente muita falta da rega. Inclusive um amigo teve um problema esses dias, deixou pro filho regar, o filho não regou. Quase morreu umas caleandras bacanas que ele tem. Mas passar para vocês a respeito da rega era isso, né? Os cuidados do inverno aí. Agora não é época de adubação. Planta tropical mesmo também não é época de mexer aí na raiz. Poda também pode deixar para depois. Se podar agora você não vai ter brotação, então você vai estagnar ainda mais a sua planta aí. Agora é temporada do descanso. Tá meio bagunçado que tô lavando aqui. Quem tem planta em laje, o problema é isso daí. Beleza, pessoal? O que eu queria passar pra vocês era isso daí. Quem gostou da dica aí, curte aí, compartilha aí e se inscreva no nosso canal. Aqui a gente tem uma pitanga aqui, muito interessante. Olha a base dessa planta aqui. É só pra mostrar pra vocês. Olha o tamanho do gado de sacrifício. Quase 1 metro de altura. O nosso all pork tá enraizado, daqui a um tempo eu vou tirar. Mas é isso daí, pessoal. Um abraço a todos.